Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e hoje nesse vídeo vou falar para vocês quais são os melhores exercícios para você utilizar no tratamento, na ativação, no fortalecimento dos glúteos dos seus pacientes. A gente sabe que tem um monte de condição clínica que precisa de exercícios específicos para glúteos e aí eu pergunto para você, quais são os melhores exercícios para fazer a ativação do glúteo máximo e do glúteo médio? Você não sabe? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você. Mas antes de continuar, vou pedir para você fazer aquele favorzão. Confere a sua inscrição no canal. Pega esse vídeo e alguns outros vídeos do canal, manda naquele grupo de fisioterapeutas que você conhece, que você tem, da sua pós-graduação, de sei lá onde, da sua graduação, para poder levar ciência de qualidade para a fisioterapia, que a gente vive disso, certo? E vou pedir também para você ativar as notificações e colocar um comentário aqui qual é o melhor, qual desses exercícios que eu vou falar que era o que você achava que funcionava ou se você achava que era outro. Então, assim, se eu falar um dos exercícios que você usa para fazer ativação de glúteo máximo e glúteo médio, você fala assim, pô, usava esse mesmo. Se eu não falar um que você usa, você fala assim, pô, eu achava que era outro. E vou mostrar para vocês o estudo que avaliou vários tipos diferentes de exercícios para ver onde a gente tinha um maior recrutamento dessas fibras. Quer ver? Acompanha aqui comigo, ó. Deixa eu colocar aqui o estudo para vocês. Então tá aqui, ó, uma revisão sistemática, publicado na revista Physiotherapy Theory and Practice, em 2012, faz o seguinte, uma revisão da literatura de estudos avaliando a ativação do glúteo máximo e do glúteo médio durante exercícios de reabilitação. Então lembre o seguinte, não estou falando de academia, não estou falando de fortalecimento monstruoso dessa musculatura, estou falando de uma ativação num processo de reabilitação. Então, quais são os melhores exercícios para eu fazer uma ativação do glúteo máximo e do glúteo médio durante os exercícios de reabilitação que eu vou prescrever como fisioterapeuta? Uma das coisas interessantes que eles começam aqui, ó, eles começam falando da anatomia dos glúteos e a função. Então, fala que o glúteo máximo é o maior músculo da região do quadril, participando de 16% de toda a área seccional ali. 80% do glúteo máximo se insere no trato iliotibial, na banda iliotibial, e o restante se insere na porção distal do fêmur, na tuberosidade glútea do fêmur, tuberosidade maior, tá? O glúteo máximo é um potente extensor dos quadris e rotador lateral. E aí ele começa a falar do glúteo médio. O glúteo médio tem uma forma mais plana, tá? E ele está fixado na parte superior do ilho e se insere na parte lateral do trocânter maior. Anatomicamente, o glúteo médio é dividido em três partes: parte anterior, média e posterior. Eu falo muito, quando eu vou explicar isso em sala de aula, que o glúteo médio é como se fosse um deltoide do quadril. Então, quando eu falo que é um deltoide do quadril, obviamente o deltoide a gente sabe que tem uma porção anterior, média e posterior, e aqui exatamente a mesma coisa. Então, o glúteo médio é aquele. São três fibras que se inserem num único ponto, fazendo um triângulo na região do quadril. E cada um separado por ramos cada um separado e inervado por ramos do nervo glúteo superior. O glúteo médio tem uma função importante na estabilização do fêmur e da pelve durante exercícios de distribuição de peso, né, de deslocamento lateral de peso, e uma maior ativação do glúteo médio é observada durante a fase de apoio da marcha. Então, ele é um importante estabilizador do quadril, especialmente na fase de apoio da marcha. Funcionalmente, ele gera uma excepcional força por causa do tamanho dele. Então, ele é um músculo muito potente em relação ao tamanho dele. Então, ele consegue exercer uma alavanca muito grande com o tamanho que ele tem. O glúteo médio, ele tem 60%, ele faz 60% da abdução total da área dos músculos abdutores. 60% da área dos músculos abdutores é formada pelo glúteo médio.
A parte anterior e a porção média, eles começam a iniciar o processo de abdução, e a parte posterior do músculo faz extensão, abdução e faz rotação lateral do quadril também. Um dos pontos interessantes desse estudo é essa próxima parte aqui, ó, tá? Então, quais são os problemas clínicos que a gente vai encontrar que estão na literatura, que podem estar relacionados com a fraqueza dessa musculatura do quadril e do glúteo? Então, assim, qual é a relação das patologias, né? Qual a relação de patologias que podem indicar para a gente que esse paciente tem uma fraqueza nessa região do quadril e dos músculos glúteos? E aí o clássico, né? Ó, a disfunção do quadril é um dos fatores que está associado com a dor lombar e várias outras problemas de extremidade do membro inferior. Então, a gente pode associar a alteração do quadril com a lombar e com os membros inferiores, e tem uma relação moderada entre disfunção do quadril e a patologia lombar. Então, a gente tem uma relação moderada aí, então é importante, aquele próximo paciente que você atender que tem uma dor lombar, dá uma verificada no quadril, dá uma verificada nos músculos glúteos, na capacidade de extensão, de abdução, especialmente falando de rotação lateral, especialmente falando do compartimento que a gente chama de compartimento posterolateral, né? Do glúteo, que a gente tem o compartimento anteromedial também, que aí tem a região de adutores e flexores, né? Então, a região de extensores e abdutores são importantes contribuidores para os pacientes com dor lombar. Tem uma relação muito forte que foi identificada entre a disfunção do quadril e problemas do joelho. Então, aquele seu paciente com problema no joelho tem uma chance muito grande de ter um problema no quadril também. Então, aquele paciente chegar com queixa de joelho, em geral, você tem que fazer essa associação. Então, ó, já tem aí a associação diretamente do quadril, óbvio, né? E aí a gente pode associar isso com uma dor lombar, com uma relação moderada, e com uma dor no joelho, com uma relação muito mais forte. Então, já tem três casos clínicos aí, que vão chegar no seu consultório que você vai ter que fazer esse raciocínio para ajudar esse paciente. A abdução do quadril e a rotação lateral, quando estão fracas, podem estar associadas com síndrome patelofemoral. Mais um problema no joelho que está lá em cima, vindo do quadril. Então, tanto a abdução quanto a rotação lateral podem estar associadas com síndrome patelofemoral. E esses autores aqui, Ireland, Wilson, Ballantyne e Davis, falam que mulheres com síndrome da dor patelofemoral demonstram 26% menos força de abdutor de quadril e 36% menos força de rotador de lateral do quadril que o grupo controle. Ou seja, em mulheres é mais pronunciado ainda. 26% menos de abdução de quadril e 36% menos de rotação lateral do quadril. E aí, o Powers faz uma teoria que o abdutor do quadril e a fraqueza do abdutor do quadril e do rotador lateral podem levar a um joelho valgo, uma adução de quadril e um posicionamento em rotação interna. Essa posição que o paciente acaba adotando por causa dessa fraqueza. Então, ó, valgo de joelho, um pouco de adução de fêmur e um pouco de rotação interna pode levar a um estresse importante nas extremidades inferiores. Então, essa atitude de valgo de joelho, um pouco de rotação externa da coxa femoral e adução leva a uma sobrecarga de tecidos do membro inferior. Ferber, Kendall e Farr encontraram que uma correlação forte, encontraram que corrigindo o déficit de força do quadril melhora a dor em extremidades inferiores em corredores. Então, mais uma dica clínica aqui. Então, eu falo que essa parte aqui é a melhor parte do artigo. Mentira, a melhor parte é que ele fala dos exercícios, mas essa parte é uma parte muito boa, que ele mostra pra gente o seguinte, que corrigir uma força dos músculos do quadril
melhora a dor em todas as extremidades inferiores em corredores. Por quê? Porque você melhora o movimento, a base do movimento do membro inferior do corredor, que é o quadril. Então, se você melhora o fortalecimento do quadril do seu paciente corredor, você diminui toda a dor que ele pode ter nesse membro inferior. Então, aí, mais uma dica clínica para você desse artigo. Agora vamos para a nossa pergunta. Foram testados vários tipos de exercícios. E aqui ele mostra o seguinte: ó, ele considerou a ativação do glúteo máximo nível baixo, nível moderado e nível alto e nível muito alto. E a mesma coisa do glúteo médio. Então, são 4 níveis de ativação que ele encontrou. O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, ó. Se a ativação for até 20% das fibras, é baixa. De 21 a 40, moderada. De 41 a 60, alta. E acima de 60, muito alta. Então, essa foi a forma da classificação dos exercícios, que estão nessas tabelas aqui. Então, eu vou falar para vocês os 3 melhores exercícios para ativação do glúteo máximo, que estão aqui no gráfico que eu vou mostrar para vocês. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, que o exercício Forward Step Up ativa quase 80% do glúteo máximo. Qual que é esse exercício? O paciente subir no degrau. Quando o paciente sobe no degrau, ele tem uma ativação de quase 80% das fibras do glúteo máximo. Então, é um excelente exercício de fortalecimento para o quadril. O que você pode fazer ainda? Você pode fazer essa subida no quadril, que é uma forma que eu uso na minha prática clínica. Eu falo para o paciente subir fazendo uma adução. Então, ele vai levantar a perna e fazer uma adução para subir, e eu deixo o step do lado dele. Por quê? Para ativar também os adutores. Ou você pode fazer só a subida, como está descrito aqui, de 80% acima. Então, eu posso aumentar essa ativação. Posso colocar uma carga na mão do meu paciente, ou posso colocar sem carga nenhuma, que às vezes já é suficiente para o meu paciente. Então, eu posso colocar uma anilha na mão, pedir para ele segurar um kettlebell, fazer esse movimento de subida no degrau, que eu tenho quase 80% de ativação do glúteo e todas aquelas situações clínicas que eu falei para vocês. Síndrome da dor patelofemoral, dor em extremidades inferiores de corredores, especialmente em mulheres, síndrome patelofemoral em mulheres, problemas da lombar, problemas do quadril, problemas de joelho, esse exercício vai ativar muito a musculatura glútea. Pô, mas o paciente não consegue fazer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o single limb deadlift. O que é isso? O movimento do levantamento terra, só que você vai fazer o seguinte, com um membro inferior só. Então, o que você faz? O paciente fica apoiado nas 2 pernas, uma das pernas vai para trás e ele desce na perna que está lá na frente. Eu gosto de usar o peso na mão contrária. Por quê? Para já dar um pouco de controle de tronco para o paciente. Então, esse movimento que você faz, o deadlift com uma perna só, você tem uma ativação importante do glúteo de quase 60% das fibras. E o outro exercício, que a gente pode começar até no banco, que ele é relativamente difícil, o single limb squat, que é o quê? Um agachamento com uma perna só. Lá no CrossFit, o pessoal chama esse exercício de pistol. Então, o que eu falo para o paciente fazer nesse exercício? Começa sentado no banco. Senta num banco, coloca um dos pés inteiro no chão e o outro pé ao calcanhar. O que você faz? Joga o peso para frente e sobe fazendo força no pé que está apoiado, menos força no calcanhar. Como é que é a evolução? Tira a perna do calcanhar, deixa ela estendida. Esses 3 exercícios são as melhores escolhas que você pode fazer para o seu paciente para fazer a ativação do glúteo máximo durante o exercício de reabilitação. Beleza? Tem mais um monte de exercício aqui que eu sempre falo para vocês. Não acredita no que eu estou falando. Pega o estudo, baixa o estudo e lê tudo. Eu estou fazendo um resumo geral. Agora, o que você precisa fazer? Dissecar isso melhor. Esses 3 exercícios são excelentes para ativação do glúteo máximo, mas eu tenho um monte de outros aqui que podem fazer efeitos importantes. O que você precisa saber? Quais são todos eles? Para ter variação para prescrever para o seu paciente. Beleza? E para o glúteo médio? Para o glúteo médio, olha aqui, ó. A gente tem aqui o gráfico da ativação do glúteo médio.
Quais são os três melhores? Então, o primeiro, o Side Bridge to Neutral Supine Position. Então, o que que você faz aqui? Você faz uma ponte lateral na posição neutra e para a posição supina. Então, quando você faz essa ponte lateral, você tem uma ativação importante do glúteo médio, tanto da perna que está embaixo para estabilizar o seu tronco, quanto da perna que está em cima. E aqui você tem como segundo exercício o Single Limb Squat, ou seja, aquele mesmo do glúteo máximo, que estava lá em cima. Aquele exercício que eu falei para vocês. Senta, um pé assim, o outro no chão, sobe, o pistol. E o outro, o Single Limb Deadlift, o mesmo do glúteo máximo. Ou seja, se você tiver uma variação de deadlift, de agachamento, para o seu paciente, você tem uma excelente ativação dos músculos glúteo máximo e glúteo mínimo. E essas são os exercícios que vão ativar, ó, o single limb squat, quase mais de 60% das fibras do glúteo médio. E o single limb deadlift, quase 60%. Ou seja, se você tiver um paciente com síndrome da dor patelofemoral, se você tiver um paciente com corredor, com dor na extremidade inferior, se você tiver um paciente com dor lombar que você perceba que é de origem do quadril, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar esse raciocínio clínico para fazer uma ativação desses músculos glúteos durante os seus exercícios de reabilitação. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender que a ciência ajuda e simplifica a nossa vida. Olha que interessante. Eu peguei um estudo, peguei 6 exercícios, expliquei para você desses 6 exercícios que você pode utilizar para fazer a ativação do glúteo máximo e do glúteo médio em várias condições clínicas que eu sei que você atende. É assim que a ciência te ajuda. Combinado? Coloca aqui nos comentários qual exercício você usava, qual exercício você vai passar a usar e quais os resultados que você está tendo com isso. Além de compartilhe esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas para ajudar a fisioterapia a ficar cada vez melhor e cada vez mais a gente conseguir utilizar a ciência a nosso favor na prática clínica, beleza? Valeu, até a próxima.